Com toda certeza, uma das séries mais aclamadas da Netflix dos últimos anos foi o Round 6. Sucesso imediato, virou um meme, aquela bonequinha apareceu por tudo que é canto, até na mão das crianças, e a fantasia também virou até tema de aniversário. Eis que a gente chega com a conclusão numa terceira temporada, finalizando supostamente todas as dúvidas que tinham ficado na temporada anterior e ainda trazendo um grande finale, que seria memorável para nós fãs. Mas será que foi isso que realmente aconteceu? Só vou dizer para vocês que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, com spoiler e sem spoiler. Começando bem tranquilinho, sem spoiler, para todo mundo assistir, e depois eu deixo uma tarjazinha aqui embaixo para você não se preocupar em ter alguma coisinha que você não quer saber sobre a série. Mas vamos pro vídeo. Antes eu peço que você se inscreva nesse canal, muito importante ter você por aqui, curta e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que adora o jogo do Batatinha Frita 1, 2, 3. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica inicial sem spoiler da terceira temporada do Round 6. Temporada esta que promete ser o final dessa grande saga. Saga esta que é bem curta, por sinal. Nós já tivemos a segunda temporada há pouco tempo atrás e a segunda temporada acabou bem ali no meio de uma história que deixou todo mundo envolvido. Afinal, o nosso protagonista principal, o jogador 456, após retornar para os jogos, decide fazer uma rebelião, consegue converter um monte de gente, consegue pegar armas e tenta ali acabar com toda aquela hierarquia de poder, com os mascarados, e tenta descobrir o que de fato está acontecendo e por que os jogos acontecem. Só que a gente sabe que infelizmente esse plano não vai dar certo. E isso é o finalzinho da segunda temporada e a gente chega nessa terceira temporada exatamente aonde a segunda terminou. Com os mortos sendo colocados no caixão, com o nosso protagonista voltando mais uma vez para os jogos, afinal ele não foi assassinado ali por algum motivo, e a gente acompanha mais uma vez a rotina habitual dos sobreviventes, esperando por novos jogos e as crises internas que obviamente vão acontecer. Só que aqui a gente vai ter mais jogos bem criativos, por sua vez, bem sanguinolentos, e a gente vai ter muita carga dramática e também de tensão. Primeiro eu vou dizer para vocês que eu fiquei bem ansioso pela terceira temporada, gostei muito da segunda, adorei esses novos personagens, achei muitos bem carismáticos, outros que eu odiei de imediato, e aquele ame e odiar, então eu já sabia que eu ia passar raiva, e quando eu vi que a terceira temporada estava só com 6 episódios, eu pensei que eu iria maratonar, e foi o que eu fiz com um grande amigo meu. Só que eis que conforme os episódios foram passando, eu fui adorando, sentindo essa carga de tensão, só que chegou lá no finalzinho da temporada, as coisas começaram a acelerar muito rápido. Muitos personagens que foram muito bem construídos na segunda temporada acabam morrendo rapidamente, como se eles não tivessem muita coisa a dizer, que é completamente ao contrário, e a gente tem muitas dúvidas sendo levantadas a todo momento, e chega no final, que é o último episódio, que é o mais desapontante dessa série, a gente acaba com várias perguntas ainda em aberto. Por mais que supostamente a gente não tenha mais contato com pelo menos esse núcleo de personagens, e de fato a gente não vai ter. Então se prepare, eu acho que muitos fãs vão ficar bem desapontados, foi o meu caso, eu esperava muito mais, tem vários personagens que eu queria saber um pouco mais da história, muitos personagens que eu senti que foram extremamente mal aproveitados, núcleos que pareciam que levariam para vários lugares, e chegou em beco sem saída completo, e também o final de um personagem que eu achei muito sem graça. A impressão que eu tive dessa temporada é que eles precisavam entregar uma temporada aproveitando o hype do Round 6, e eles acabaram fazendo algo meio que às pressas. Então a gente tem um material ali que ele fica bem inconclusivo. Agora a gente vai entrar na parte com spoiler. Então, se você não gosta, já pula. Agradeço a sua companhia até aqui, muito mesmo. Comenta aí embaixo o que você achou, caso você esteja assistindo, porque agora a gente já vai comentar um pouquinho sobre a história de fato.
Lembra que eu falei pra vocês que a série começa logo depois do final da segunda. Então aquela rebelião não deu nada certo, a gente continua com o nosso protagonista, que é o jogador 456, Song Ju-hoon. Eu não vou falar o nome dele porque eu acabo me confundindo, acho meio difícil esses nomes coreanos aí, mas a gente continua com o nosso jogador como nosso protagonista, só que ele volta meio apático, porque ele se sente culpado pelas pessoas que faleceram por ali, e a gente vê toda a dinâmica do time dele tentando fazer com que ele se reerga, com que ele volte para o jogo, só que ele fica meio sem motivação. Por mais que ele ache uma motivação de vingança ali, com um personagem que era membro do grupo dele e ele acabou se desapontando, que foi aquele cara que não levou as armas, mas mesmo assim isso não é o suficiente para que ele volte de fato para os jogos. Mas ele fica ali, inclusive dessa vez algemado, para que ele não tenha mais esse ímpeto de revolução. Enquanto isso, a gente vê mais um pouquinho do grupo dos VIPs ali, analisando todos os jogos, fazendo suas apostas, que a gente já tinha visto ali no anterior e que não é grande surpresa. Inclusive, eu já vi Albergue, uma série chamada Quack. São vários filmes que têm essa mesma ideia dos ricos que jogam pobres ali para jogar jogos, e esses jogos são sempre mortais e eles ficam ali apostando. Mas enfim, essa é a ideia e essa é a crítica suposta inicial da série, que é até que ponto nós estamos dispostos a ir e a pagar pelo entretenimento, até uma autocrítica para quem vê essa própria série. E eis que a gente vê vários jogos, tem jogos interessantes. O jogo de pular corda para mim é incrível, um dos pontos altos da série. Tem muitos jogos psicológicos, que é aquele clássico que a gente já conhece, que os personagens têm que escolher entre um e outro, e aí a gente vê os personagens tão queridos em um único jogo, praticamente, falecendo rapidamente, na verdade sendo assassinados rapidamente. E isso foi um ponto fraco da série. E quando eu falo muitos, são muitos mesmo. O jogo ali do esconde-esconde, que alguns personagens vão ficar escondidos ou tentar se esconder de um outro grupo que vem logo atrás, e esse outro grupo, por sua vez, tem que achar pelo menos uma única pessoa, cada pessoa tem que achar uma pessoa e assassiná-la, senão eles mesmos serão assassinados. Pessoas essas, inclusive, que vão atrás dessas pessoas que estão escondidas com faca. E é nesse ponto em que a gente vê um banho de sangue completo, alianças são desfeitas, traições ocorrem a todo momento, e tem uma cena bem sem graça, que é o momento aonde aquela senhorinha que veio com seu próprio filho acaba tendo que, numa decisão completamente absurda, matar o seu próprio filho para proteger um recém-nascido. Afinal, o bebê da jogadora 222 acaba nascendo no meio do jogo, desse mesmo jogo, em uma salinha, parto este que não faz o menor sentido, afinal ela faria muito barulho, e ela faz de fato, a criança também faz, mas por milagre do cinema ninguém ouve, ninguém entra naquela porta, vira uma porta intocada. Só vai entrar, é claro, quando for para o bel prazer do jogo e quando for para os personagens morrerem. E aqui a gente tem personagens muito queridos morrendo muito depressa, inclusive. Mas essa parte por si só não seria tão desagradável. Eu já imaginava que teria muitas mortes, eu imaginava que teria um pouco sobreviventes, ou até mesmo um ou dois, como foi no jogo anterior. Mas o que foi desapontador foram as respostas. Tem uma equipe que está ali a todo momento num barquinho tentando ir para a ilha, que é aquele detetive que é irmão do grande vilão. E a gente acompanha, meio que junto da história do jogo, esse detetive ali indo, passando por várias ilhas, tentando investigar. Inclusive tem um infiltrado do jogo ali, que ele não sabe que é o vilão, e depois ele vai descobrir ali quase no final da temporada. E a gente vê essa busca quase que incansável pela ilha, aonde ocorre o Round 6. Esse personagem foi muito mal utilizado no seu núcleo, pelo fato de que ele vai fazer todo esse rolê para chegar nessa ilha quando ela está prestes a explodir, e aí ele não vai fazer praticamente nada. Então eu não entendi o porquê que precisou deslocar esse personagem. Era só para encher os episódios? Para mim, a sensação foi essa, porque ele não teve relevância, nem mesmo para levar os personagens ali que sobreviveram para casa. Isso também não aconteceu, nem aparece, na verdade, ele voltando, aparece ele indo, e ficou isso por isso mesmo, ficou extremamente sem graça, achei bem sem graça mesmo, como ele foi mal utilizado. E tem, claro, o personagem principal, que infelizmente tem um final trágico, final esse que também é bobo demais. Ele fala uma frasezinha ali pro vidro, pro pessoal do VIP ver, e aí tem o seu fim trágico. Que é bobo demais, afinal, essa única frase não mudou nada
em relação a essas pessoas que consomem esse produto, que fazem essas apostas. Não mudou nada. Então, tipo, todo esse potencial de revolução que ele tinha foi completamente jogado para água abaixo. Para que trazer um personagem de novo para os jogos se for para ter esse fim que foi quase medíocre? Tem toda aquela questão martírica, que tem esse salvação dessa criança recém-nascida que está ali, que também não faz sentido estar como jogadora em nenhum momento, mas está ali meio que para diversão dessa galera rica. Mas mesmo assim é um personagem que a gente gostava muito e que foi muito mal aproveitado. As perguntas do jogo não foram respondidas, tem muita ponta solta, esses VIPs nunca vão ser encontrados, não vão ter consequência nenhuma, assim como o grande vilão do jogo também não vai ter o debate, o embate entre os dois irmãos, o vilão e o mocinho. Acontece por um vidro à distância, rapidamente, porque eu falei que só pra isso que esse cara foi, pra atirar num vidro, olhar pro seu irmão de longe. Então, tipo, nem isso aconteceu. Então foi um final, assim, que foi bem insatisfatório. A temporada como um todo foi muito legal, vale a pena, tem jogos divertidos. Divertido é modo de dizer, né? Jogos que deixam você instigado ali, querendo saber quem vai sobreviver, quem não. Vai ter personagens odiosos que você vai amar quando eles acabam se dando mal, assim como vai ter personagens que a gente gosta bastante. Na verdade, nessa temporada específica, tem muito mais personagens que a gente odeia do que a gente ama. Os personagens que a gente ama, a temporada resolveu matar todos quase que de uma vez. Então, infelizmente, eu vou dizer pra vocês que de todas as temporadas, essa temporada deixou muito a desejar. Inclusive, ela se diz como a terceira e última temporada, mas claramente ela dá aquela abertura para novas temporadas, dessa vez em outros lugares, com uma participação especial de uma atriz bem famosa, inclusive, ali fazendo o jogo nos Estados Unidos, tentando captar essas pessoas pobres, para dar a entender que eles podem abrir mais a franquia para outros lugares, com outros olhares, com a mesma ideia. O que eu acho, tipo, ok. Eu não me incomodaria com esse final se não fosse o final dos personagens e se não fosse ele ter prometido tantas respostas que ele acaba não dando mesmo. Então agora sim, agradeço a cada segundo de vocês por aqui. Se você discorda, se você amou esse final, comenta aí embaixo, com toda certeza vai ser muito bem-vindo o seu comentário. E se você não gostou, comenta também que a gente conversa um monte sobre isso.